Estamos iniciando, vamos lá. Conexão com ele. Vamos lá, meu filho. Perfeito, estamos ao vivo. Mais um episódio do nosso Sábado Letivo aqui no Educação é Nossa Praia, né, Serginho? Eu sou o professor João Luca, professor de História, professor de Legislação Educacional, um pouquinho de cada coisa. E hoje a gente vai ter a nossa habitual presença do professor Serginho e a nossa convidada, a professora Dilce, do Polo Santo Antônio da Patrulha. Vou passar a bola para o Serginho e ele já faz uma apresentação dele, já apresenta a nossa excelentíssima convidada. Em seguida, a gente começa o nosso debate. Boa noite, Serginho. Boa noite, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Serginho, mais conhecido como o mestre dos magos. Sou professor aqui de Tramandaí, do Instituto Estadual de Educação Barão de Tramandaí, e dou aula de matemática e física. Hoje nós temos como convidada a professora Dilce, do Polo de Santo Antônio da Patrulha, né? Um polo da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, onde eu orgulhosamente fiz a minha especialização em matemática, né? Então, tenho um carinho todo especial por esse polo de Santo Antônio, né? E um carinho todo especial também por essa brilhante mulher que é a professora Dilce, nossa convidada hoje, que vai falar um pouquinho, ou um pocão, né, do funcionamento do polo, como é que ele foi criado, né? A gente tem várias perguntas para fazer para a professora Dilce. A gente começou com a UERGS, né, falando sobre os cursos da UERGS, depois com a URGS, daqui de Tramandaí, depois a gente falou sobre o polo, o Instituto Federal lá de Osório, né, com seus cursos também, e agora, para brilhantar, né, os cursos públicos que a gente tem aqui no nosso litoral, a Universidade Aberta do Brasil, lá, o Polo SAP, mais conhecido como SAP, de Santo Antônio da Patrulha. Então, vou deixar a professora Dilce se apresentar, né, e falar um pouquinho, né, da sua trajetória, né, como professora e como diretora, né, eu não sei como é que eles chamam lá no Polo AB, né, então eu vou deixar a palavra com a professora Dilce, tá? Boa noite, colegas, boa noite a quem está nos ouvindo, e boa tarde, bom dia para quem vai nos ouvir posteriormente, né? Eu sou uma professora apaixonada pela educação, pelas tecnologias, e já venho há décadas, né, trabalhando pela educação, fiz de tudo, professora do ensino fundamental, do ensino médio, e nesse momento estou coordenadora do Polo Universitário em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, que tem um polo da Universidade Aberta do Brasil, em parceria com todas as universidades federais do Rio Grande do Sul, os institutos federais e a UNB em Brasília. E tem muita coisa, né? A minha formação aí na área da matemática, da biologia, da informática. Então, a gente faz aí uma formação que vai atendendo às coisas que a gente precisa, né? E durante a minha trajetória, eu tive que fazer várias especializações exatamente pelo tipo de trabalho que eu estava fazendo. Então, eu ia buscando mais para me qualificar, para poder exercer as funções que eu estava exercendo naquele momento, né? Então, é uma trajetória aí que a gente tem. Como professora de informática, eu sou apaixonada pelas tecnologias digitais, fiz o curso de informática na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e hoje sou trainer do Google. Que fantástico isso, professora. A gente está aqui com a Adriana, com a Miriam Luca, a Tatiana também, e tem várias outras pessoas que estão
olhando o nosso vídeo, né, e provavelmente depois vão assistir ele para ter uma ideia de como funciona a UAB lá de Santo Antônio da Patrulha. A primeira pergunta assim, que eu teria para fazer, e é uma pergunta que eu desconheço também, eu acho que seria legal as outras pessoas ouvirem, é que como foi a ideia de trazer o polo para Santo Antônio da Patrulha e quando é que ele iniciou, professora Gilce? Eu queria até ficar com vocês na tela para a gente ir fazendo realmente um bate-papo. Eu também, eu detesto ficar assim. Eu não sei porque que o João adora isso. Eu adoro ficar junto com você. Eu gosto de olhar também. É isso. Eu me sinto até mal sozinho. Então, a Universidade Aberta do Brasil é um projeto, é uma política do governo federal. Tá? E lá naquela ocasião, em 2005, o Ministério da Educação lançou um edital para todos os municípios do Brasil que quisessem se habilitar a um polo da Universidade Aberta do Brasil. Tá? 2005. 2005, o edital é de dezembro de 2005. E é o edital 1, que é o que nós já concorremos na primeira vez. E para participar, a gente precisaria montar um projeto muito bem feito para podermos nos habilitar e comprovar que a gente tinha condições de receber uma universidade da nossa cidade. Tá? E Santo Antônio da Patrulha, a gente fez o projeto. Naquela ocasião, eu era presidente do Conselho Municipal de Educação. Nós fizemos, junto com o planejamento e a educação aqui das secretarias daquela época, a gente fez o projeto. E durante o projeto, a gente precisou de algumas ajudas e buscamos essa ajuda na FURG, tá? Porque nos conselhos de educação eu tinha contato com a FURG. Entenderam? A FURG tinha um professor que representava a universidade no Fórum dos Conselhos Municipais de Educação. E eu era vice-presidente do Fórum Municipal de Educação. Então, eu acabei tendo contato com a FURG. E aí a gente buscou uma ajuda da FURG, e a professora, na época, que nos ajudou era a professora Cleusa Dias. E ela nos deu algumas dicas para montar o projeto. E nós enviamos... Por que a gente pediu a ajuda dela e foi assim tão importante? Porque o nosso município tinha um sonho há muitos anos de ter uma oferta de ensino superior em Santo Antônio. Mas a gente nunca pensou que fosse pública, a gente imaginou que fosse uma universidade privada, e várias administrações tinham feito parceria com universidades privadas. E duraram, assim, foi uma coisa muito temporária, tá? Foi muito importante, mas foi temporário. E a gente estava tentando novamente uma oferta, porque saíam 6, 7, 9 ônibus, dependendo dos dias da semana, de Santo Antônio para ir para Porto Alegre, Unicinos, Canoas, tá? Para vários lugares. Exatamente. E não era de noite, era de manhã, de tarde, de noite. Então, é um sofrimento a gente ver o pessoal que trabalhava o dia inteirinho, às vezes não conseguia pagar todas as disciplinas, né? Pagava uma, duas disciplinas para poder fazer o ensino superior. Então, a gente sofria com isso. E o município queria muito ter uma oferta de ensino superior para, pelo menos, poupar a passagem dessas pessoas, né? Sim. E aí a gente entrou no projeto da Universidade Aberta, primeiro com certas restrições, assim, né? Porque nós não conhecíamos ainda, a gente não tinha uma experiência de ensino superior na educação à distância com universidade pública, era só com universidades privadas. Sim, a PUC fez isso em Tramandaí. Então, nós tínhamos um certo preconceito até, e fomos acreditando e confiando na universidade pública, que ela jamais faria feio, diríamos assim, né? Sim. E nós fizemos o projeto e fomos o 5º município a ser aprovado pelo Ministério da Educação como polo da Universidade Aberta do Brasil. Então, para ofertar ensino à distância em parceria com as universidades públicas federais.
Aí, a partir desse grande... A gente nem entendia direito o quanto era importante, entendeu? Uhum. Naquela ocasião, a gente queria mesmo também que a FURG fizesse em Santo Antônio um curso de pedagogia permanente. E porque naquele ano de 2004, 2005, todos os professores eles estavam se encaminhando para ter um nível superior, né? Isso era um desejo de todos os professores, fazer a sua universidade. E aí, Santo Antônio da Patrulha fez uma parceria com a FURG e pagou o curso de pedagogia para 86 professoras. E a partir desta relação com a FURG, então, nesse momento de construindo um projeto de educação à distância, ofertando um curso de pedagogia ali em Santo Antônio para as professoras da rede municipal e estadual de Santo Antônio e de Cará, que naquela época a Cará também fez parte. Uhum. Então, isso foi fortalecendo as relações com a FURG, tá? Mas a universidade aberta, ela é para todas as universidades federais. Então, hoje nós temos no polo, e nesse percurso desses anos todos, tivemos todas as universidades federais do Rio Grande do Sul, todos os institutos federais e a UNB de Brasília, tá? Então, a gente está com a porta aberta para qualquer universidade federal que tenha o curso e que a gente tenha demanda e tenha a possibilidade da oferta. Então, nós nos vimos assim, ó, com um polo para ser implantado e precisava de uma coordenadora, né? Aí eu não sei se eu já posso continuar contando. Pode. Tá bom, a única coisa que eu ia comentar é que a FURG, ela ajudou na construção do prédio que vocês têm. Como é que foi essa demanda do prédio que vocês já têm na FURG da Universidade, né? Aberta? Então, quando em 2005 a gente ficou habilitado, daí isso foi até junho de 2006 o processo, e nós ficamos habilitados para ter a oferta do ensino superior. E aí precisava de um coordenador de polo, né? E o Ministério da Educação, na época, encaminhou um edital para o município selecionar uma coordenadora, quer dizer, selecionar 3 nomes, tá? 3 pessoas que tivessem condições de liderar esse projeto. E eu fui uma das indicadas naquela ocasião e fui a escolhida pela experiência em gestão escolar. Eu tinha uma pós-graduação em gestão escolar e eu já tinha sido diretora de escola, tinha trabalhado na coordenadoria, tinha uma trajetória na parte administrativa. Então, eu fui escolhida por esse diferencial, tá? Eram 3 pessoas ótimas, qualquer uma das 3 poderia ter conduzido o trabalho, e eu fui escolhida por isso. E permaneço até hoje aí na recondução e... Que loucura, né? Modificando, né, a maneira de escolher a coordenadora e tal. Aí, no ano seguinte, meu filho, foi um dilema, né? Imagina, é um outro contexto. Quando a gente fala para as pessoas 2006, as pessoas pensam assim que 2006 é muito próximo de nós, a realidade não é tão diferente, mas é incrível o quanto era diferente. Por exemplo, uma prefeitura, ela não estava informatizada. As prefeituras não tinham assim, olha, tinha uma meia dúzia de computador dentro da prefeitura. Sim. Como que tu vai comprar 25 computadores para um polo funcionar, sendo que a própria prefeitura precisava de computadores novos, né? Uhum. Então, foi necessário, naquele momento, uma decisão muito séria da gestão da prefeitura, dos prefeitos, em fazer uma opção. Não, nós queremos sim uma educação de qualidade, porque o ensino superior vai qualificar o professor do ensino fundamental, do ensino médio, vai ser um ciclo, né? Quanto mais o professor tem uma formação boa, dando à Universidade Federal, isso vai melhorando toda a educação básica, enfim. E foi o que aconteceu, né? Os prefeitos, porque eu digo os prefeitos, porque assim, todos que vieram depois sempre mantiveram o projeto como
assim, com a devida importância. Ninguém diminuiu a atenção, é o projeto da cidade, porque todo mundo entende o quanto ele foi esperado, esse momento, né? E aí a gente fez, então, naquela época também tinha, bom, além de comprar o equipamento, que eu falei que é diferente, a linha de internet era discada. Lembra disso? Lembra disso? Era discada, 2005, hein? E, enfim, então, nós tivemos uma tarefa muito grande, né? Arrumar um prédio público que tivesse uma condição de receber ensino superior, que tivesse energia, porque não é uma energia qualquer, precisava de uma subestação, né, para poder manter computadores ligados, servidor, um monte de coisa. Comprar os equipamentos. E aí a gente passou para essa luta junto com as universidades. Eles vieram visitar o prédio, a gente se comprometeu a fazer as melhorias, isso passou de gestão de prefeito para outro, tudo foi cumprido. E a gente precisava criar um diferencial para que a FURG instalasse o curso de pedagogia, que era o que a gente queria, definitivo em Santo Antônio. E aí a reitora, no caso, já não era reitora, ela ainda era coordenadora, pró-reitora naquela ocasião, ela disse que tinha que ter um diferencial, porque metade do Rio Grande do Sul estava procurando cada uma das universidades para ter a mesma coisa. Por que a FURG deixaria de ir para Caxias? Sei qual. Estou citando um exemplo, tá? Uma cidade grande e escolher Santo Antônio da Patrulha. Precisava ter um diferencial. E nessa ocasião houve aquela mudança do CORED do Rio Grande do Sul, né? Dos COREDs, que Santo Antônio passou para a região metropolitana. E aí, na região metropolitana, foi priorizado a educação e foi priorizado o recurso para Santo Antônio para instalar a universidade. E com esse recurso, a prefeitura fez o prédio, investiu também muito dinheiro da prefeitura na manutenção, na reforma do prédio, comprou os equipamentos para o polo. Então, em 2007, o polo começou a funcionar, e as obras continuaram de ampliação e de manutenção do prédio que existia, onde era a antiga Barão do Caí, que era uma escola cenecista, para receber a FURG presencial também. Então, em 2007, nós iniciamos o polo, e em 2009, a FURG começou com 2 cursos de engenharia. E aí, presencial, né? Aí eram 2 experiências. A universidade presencial num campus e o polo universitário com a demanda de educação à distância para todas as universidades. Esse curso de engenharia é aquele de alimentos, né? Engenharia de alimentos. Sim. E o tem outro... até hoje o curso de engenharia de alimentos e engenharia agroquímica. Agroquímica. Tu vê, esse de agroquímica eu desconhecia. Tu vê que importante, né, ter uma live para explicar. E ele existe até hoje? Existe. Então, nós temos o curso lá de Engenharia e Indústrias Alimentícias e temos o curso de Engenharia Agroquímica e temos Engenharia... Todos eles presenciais, né? Tudo presencial. Temos o curso de Ciências Exatas, tem mestrado, tem várias pessoas fazendo doutorado com professores orientadores ali da FURG em Santo Antônio, né? Então, a FURG em Santo Antônio... Aí a FURG recebeu um terreno, construiu um prédio próprio, que hoje já está em funcionamento. Então, nós temos o campus da universidade e temos o polo. São 2 instituições diferentes, né? Eu recomendaria uma live com o professor Valente para conversar só sobre a FURG, porque está se ampliando bastante, tem mestrado, tem doutorado. Que legal! Tem várias pós, tem... agora está para começar um outro mestrado na área da questão da gestão, né? Gestão, então tem muita demanda também na região. Eu acho que valeria a pena, só para conhecer os projetos da universidade, sabe?
E por isso que a FURG ela passou a ser a nossa principal parceira na educação à distância. Né? Nós sempre tivemos assim, 4, 5 cursos com Santa Maria, com a URGS, e com a FURG tinha 12. Né? Porque a FURG era a nossa principal parceira desde o início. Agora eu entendi por que essa paixão pela FURG, né? Mas a gente tem paixão por todos, né? A Universidade Federal é a oportunidade que muitas pessoas nunca teriam de fazer uma universidade, né? Eu posso citar, por exemplo, o curso de desenvolvimento rural feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que causou um impacto imenso na nossa região, formando pessoas, profissionais, bacharéis, né? Com um conhecimento na área da gestão e do desenvolvimento do rural impressionante, né? Então, nós temos aqui uma abrangência em vários municípios com esse curso da Universidade do Rio Grande do Sul. Eu posso citar, por exemplo, Santa Maria, que tem um diferencial muito grande em várias áreas, mas na área da educação especial, Santa Maria é realmente uma potência, né? E nós tivemos o curso de licenciatura em educação especial com a Universidade de Santa Maria. Nós temos com a FURG uma imensidão de curso, mas a pedagogia, que é a formação de professores da educação básica, é o nosso carro-chefe com a FURG até hoje, né? Nós formamos uma turma agora faz umas 3 semanas. Nós temos com a UNB de Brasília o curso de Educação Física, que foi o primeiro curso na modalidade de educação à distância, na educação física, né? Nenhuma universidade tinha essa expertise de ofertar o curso de Educação Física à distância, e aí a UNB é que faz isso desde 2007, então nós temos esse curso com a universidade. Nós tivemos aí com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus lá no campus de Rio Grande, o curso de informática, o técnico de informática, que fez um diferencial muito grande também. Tivemos com o campus o IFRS de Porto Alegre, o curso de redes de computadores. Tivemos com o IFRS de Osório, o guia de turismo, né, que foi um curso que a gente também teve a oportunidade de opinar. Então, eu poderia citar, assim, de cada instituição tem uma marca, um poder muito grande de impacto na nossa região, né? E quando eu falo nossa região, estou falando todo o litoral mesmo, porque a gente tem aluno em todos os lugares, né? Tem 68 municípios que são atendidos ali, né? Pode falar. É que a Miriam Luca colocou uma mensagem ali. Podia colocar ali, João, para nós, para mostrar. Eu já vou aproveitar isso, e enquanto eu faço o meu comentário, né? A Miriam Luca, ela disse assim, muito legal, é realmente muito complicado morar em uma cidade e trabalhar e estudar em outra. Sei por experiência própria, pois eu morava em Osório e trabalhava em Santo Antônio da Patrulha. Ela fez isso durante 2 anos. E realmente, né, me valendo do comentário da Miriam e de tudo que a professora Dilcia já colocou, é interessante a gente ver, mais uma vez, né, Serginho, como as instituições públicas de ensino superior, elas têm essa preocupação, né, quando elas se apropriam, ou melhor dizendo, quando elas se fixam em determinados lugares, já projetando essa ideia de qual serviço a gente vai prestar para essa comunidade, e quando ela se estrutura, como disse a própria professora Dilce, né, bom, a nossa pedagogia teve essa visão de formar ou capacitar os professores da região, a mesma coisa essa ideia de formação de técnicos ligados à questão da agricultura, que a gente sabe que ela é muito forte ali na região de Santo Antônio da Patrulha, e eu tô bem empolgado, né, porque o Serginho sabe, eu estou fazendo uma especialização em educação especial pela UERGS, né, e a gente conversou bastante sobre isso com a professora, me fugiu o nome dela, eu ia falar a professora Helena, mas a gente conversou muito na nossa live sobre educação especial e como ela é um fator muito interessante para essa região. E que bom ouvir que Santo Antônio da Patrulha também teve essa preocupação em fazer esse diálogo com outras instituições de nível superior e trazer essa formação para a região. E, novamente, como diz o Serginho, com muita propriedade, o Litoral Norte ele se tornou um polo educacional formidável, um polo educacional de formação e capacitação de professores
e tudo isso público. E como é bonito ver todo esse empenho que vocês, da FURG, a senhora, o pessoal daqui da UERGS, o pessoal da URGS, o pessoal do Instituto Federal mesmo, que a senhora também citou, mais uma parceria, como esse sistema ele é interligado para trazer benefícios para a comunidade, né? O que a gente às vezes não repara é isso. E o que a proposta do canal, da professora Dilce, é divulgar tudo o que a gente tem. E quando eu olho o site do Polo SAP, eu fico muito encantado. O Serginho sabe, né? Eu comecei História do Rio Grande do Sul lá, junto com ele. Mas eu confesso que a História do Rio Grande do Sul não é a minha parte da história favorita. Mas eu estou há muito tempo querendo fazer uma especialização que vocês têm em filosofia e sociologia, e sempre sai edital. E eu fico maravilhado em pensar que, cara, aqui do lado tem uma formação tão fantástica, né? Então, eu queria, antes do Serginho fazer mais o nosso repertório de perguntas, eu queria mais uma vez saudar essa iniciativa, saudar essa competência e dizer para todo mundo que está na nossa live como o litoral ele é rico. E é rico porque tem tantas pessoas dispostas a lutar e fazer com que isso vá para frente e continue se mantendo. De 2005 para cá, eu imagino a luta de se manter, de manter uma estrutura do tamanho que é o Polo Santo Antônio da Patrulha. E ainda assim, buscar cada vez mais crescer, né, professora? Então, a senhora está de parabéns. Obrigada. Olha, é realmente uma história bonita e de muito trabalho, né? E não é trabalho assim de uma pessoa, é um trabalho coletivo, porque não adianta uma administração querer e outra não adianta alguém da comunidade fazer o trabalho, é coletivo, não temos dúvida, nós priorizamos a educação, então isso é consenso em Santo Antônio da Patrulha, né? E aí se mantém uma estrutura já crescendo com a questão da internet, chegar uma fibra, chegar um backbone aí da RNP, né? Então a gente vai crescendo e vai qualificando todas as estruturas, né? Que parece assim, eu fico pensando, sabe, tem que ter um registro, sabe, às vezes mesmo dessa história, porque as pessoas que vão usufruindo hoje e talvez no futuro, elas não fazem ideia quando a gente chegou em 2007, as pessoas não tinham computador. As pessoas não tinham nas suas casas, as pessoas não tinham notebook. O Polo era super importante para ela acessar o curso. E hoje a maioria hoje é outra realidade. Os alunos, a maioria já chega com o seu notebook, querem mesmo uma rede boa de internet, pronto. Eles não querem mais usar um computador ultrapassado, eles querem usar o deles ali, mas a internet tem que ser boa. Então, é uma outra realidade, é uma outra estrutura de polo, sabe? E com relação assim, ao litoral, a gente fica muito feliz com essa oferta. Nós temos universidades privadas de qualidade aqui no nosso litoral. Nós temos a oferta pública do campus da URGS, né? Do campus da FURG aqui no nosso litoral. O próprio campus da URGS está oferecendo conosco agora o curso de computação e robótica educativa. Então, nós iniciamos o curso no dia 25 de outubro, a turma já está selecionada. Vocês imaginam o que significa isso para a educação daqui a um tempo? É ter um grupo de professores formado em computação e robótica educativa. A gente está falando de uma educação 5.0, de uma educação que não é o que nós temos hoje na escola, mas que essas pessoas vão ser preparadas para construir essa nova educação, né? Então, ter um curso deste vai, sim, causar um impacto e um diferencial também na nossa cidade, né? E na nossa região, né? E eu não falei da Universidade de Pelotas, né? A Universidade de Pelotas, que tem o curso de filosofia e o curso da pós em filosofia, que fez aí, tem um impacto grande também, né? E eu me lembro, sabe, que quando lançamos o curso de filosofia, a primeira visita da universidade, eu recebi 40 livros para ler. Eu pensei, meu Deus, se eu recebi 40 livros para ler, coitado dos alunos, né? Quantos livros eles vão ter que ler? Então, é mais ou menos isso, é um desafio em cima do outro, né? Mas tu sabe, professora, que eu fiz a minha graduação pública, né, pela Universidade Federal de Pelotas, também utilizando a UAB, né? Depois eu fiz uma pós-graduação em educação pelo Instituto Federal, né?
também por uma UAB, e depois eu fiz a minha especialização em matemática aí pela FURG, também através, né, da educação à distância. E, por fim, aí sim, presencial, eu fiz o mestrado, né, aqui no nosso quintal de Tramandaí, aqui pela URGS, eu fiz física, eu e o Andros, inclusive, fizemos juntos o mestrado em física, né, e uma coisa fabulosa, eu falo para meus alunos, vocês têm todas as oportunidades que vocês possam imaginar em termos de educação pública e de qualidade aqui no nosso litoral, né? Antes a gente tinha que viajar de ônibus, nós fizemos uma live só sobre essa ideia do transporte escolar, como ele era importante. A maioria das pessoas formadas em Tramandaí, Osório e arredores, assim, com outros cursos, eram tudo viajando. Eles viajavam de ônibus toda noite para poder fazer isso, ou em Torres, ou lá em Canoas, ou em São Leopoldo, na Unicinos, né, pela UBRA. Então era bem complicado, né? Então, como foi importante, né, a entrada dessas universidades? Eu falo para eles, pessoal, todas as minhas graduações e pós-graduações foram públicas. Eu não ganhei nenhum centavo, não gastei um centavo. E outra, o curso de física, o mestrado em física, eu ainda recebi uma bolsa para estudar. Eu falo isso para eles. Eu e o Andros ganhamos uma bolsa porque a gente trabalhava numa escola, né? Então, um dos requisitos era que uma das condições era que tu estivesse dando aula, né, numa escola. E a gente ganhou a bolsa. Quer dizer que nós ganhamos dinheiro ainda para estudar. Eu falo isso porque eles não acreditam, né? Por isso a importância dessas lives, né, que a gente vem fazendo para mostrar para os alunos que tem essas oportunidades, né? Aqui no nosso litoral. Além de ti, o Andrews, o David, né? Tudo fizeram física, David matemática, também, mestrado, né? A Fernandinha que me deu o seu telefone, foi a Fernanda, né? A Fernanda fez física e agora está fazendo mestrado, né? Isso, com vocês, bacana, né? E assim, então, é isso, sabe? A gente precisa ensinar os nossos jovens a sonhar. Porque hoje em dia eu vejo assim que tudo muito rápido, está mais acessível as coisas para todas as pessoas. E aí vai perdendo aquela coisa do sonho, do desejo, né? De querer ser uma pessoa melhor, de querer estudar, e parece assim que os nossos jovens estão sendo iludidos por essas coisas mais rápidas, né? Que a sociedade está ofertando. Porque estudar dói, né? Estudar é sofrimento, a gente tem que batalhar. E aí, quem passa pelo processo com dor? As pessoas querem tudo rápido, com prazer, né? Então, é dentro deste processo doído que a gente se constrói uma pessoa humana melhor, que é através da educação, do estudo, não é só para ter um emprego, uma profissão, é para ser uma pessoa melhor. Então, eu sinto, assim, necessidade da gente estimular os projetos de vida, estimular o desejo de sonhar, assim, dos nossos estudantes, como vocês estão falando, né? Eu conto para eles, né? Conta para eles porque tu é inspiração, né? Para eles poderem acreditar que é possível, né? Que é possível. Serginho, deixa só rapidinho. Vou fazer a leitura do comentário aqui do pessoal. Claro, A Miriam Luca, ela disse: é muito bom saber o real impacto da educação na vida de toda a população, como exemplo dado sobre as capacitações na área rural. E novamente, a professora acabou de dizer, né? E eu quero fazer um comentário muito breve sobre essa formação em robótica que está sendo disponibilizada no Polo SAP. Nas últimas lives que eu e o Serginho temos feito, trazendo todas as instituições públicas que a gente tem à nossa volta, ficou bem marcante essa preocupação que a educação pública da região tem com a formação de profissionais da educação, seja na pedagogia, a educação rural, como o Serginho expôs ali junto com o Felipe Mascarenhas aqui no Polo, aqui na URGS Tramandaí,
a formação pedagógica que a gente tem aqui na UERGS, e me surpreende, não digo me surpreende de maneira a me assustar, mas como é gratificante ouvir da boca da senhora essa ideia, esse projeto de educação ligada com a robótica. Quer dizer, a gente está preocupado com a educação, mas não está alheio aos avanços tecnológicos ou limitado sempre a lançar cada vez mais somente professores. Não, a gente está capacitando, inclusive, os nossos profissionais de educação, aí no polo Santo Antônio da Patrulha, para essa nova tendência, essa nova geração, sem esquecer, como a senhora mesmo disse, sem deixar de lado essa preocupação com o processo de humanização dos professores. Sair dali como um ser humano que vai lidar com outros seres humanos, mas que ainda assim também tem todo esse saber, tem toda essa preocupação com essa nova fase, essa revolução industrial da robótica, da microinformática que a gente vive hoje. Então, é muito gratificante e muito interessante a sua fala, quando traz essa ideia de curso ligado à robótica, educação ligada à robótica. E veja, nossa região, Serginho, que durante tanto tempo foi tão achincalhada, por assim dizer, ela foi tão desprestigiada em detrimento de grandes regiões metropolitanas, e olha o que a gente está oferecendo para o nosso público. Isso é realmente uma coisa de se orgulhar, né? E a Miriam veio aqui, perdão, professora, desculpa, o nome da professora era Dolores, tá? A minha memória me falhou. Não, eu estava, assim, pensando, enquanto tu falava, sobre a questão da divulgação, sabe? Às vezes a gente divulga, mas parece que não chega nas pessoas, né? Porque é gratuito, é público, é qualidade, é Universidade Federal, e as pessoas precisam se mobilizar, né? Voltar a sonhar e buscar a oferta de uma universidade, procurar estudar, continuar estudando, né? É isso que nos forma pessoas melhores, né? Tá mutado, Serginho. Professora, eu sempre me esqueço, é que um cachorro fica latindo aqui, então eu sou obrigado a desligar, né? Professora, Google for Education, é assim que se fala em inglês? Sim. Olha, pois nessa trajetória toda da educação à distância, tu sabe que a gente teve que se apropriar de muitas coisas da tecnologia para poder fazer a educação à distância acontecer, né? E nesse trajeto aí de 2007 até hoje, eu permaneço estudando, e muitas pessoas que trabalham lá comigo também fazem a mesma coisa. A gente permanece estudando na parte das tecnologias. Então, a gente buscou formação em tecnologias, porque nós estamos trabalhando aí com a informática todos os dias. E lá em 2015, o Google lançou no Brasil um projeto que eles já tinham há muitos anos no mundo, que é o projeto do Grupo de Educadores Google, que são professores que buscam a formação continuada entre seus pares, sabe? Educação por pares. E lançou essa ideia, esse projeto em 2014, num evento em São Paulo, em outubro de 2014. 2015, nós já nos qualificamos também para ofertar, para ter um grupo de educadores Google. Fizemos uma parceria com uma empresa parceira Google para fazer uma formação inicial lá para os professores. Fizemos um domínio institucional em 2015, né? E foi ofertado aos professores da rede municipal poder utilizar a conta institucional em 2015, que é muito diferente de 2020, né? Em 2015, mas não era obrigatório, era assim, para ir qualificando a educação. E nós trabalhamos em formação dos professores para trabalhar com Classroom, trabalhar com as ferramentas Google, 2015, 16, 17, intensamente. Mas quando chegou março de 2020, eu reuni meu pessoal lá e nós conversamos. Olha, pessoal, ou a gente fecha a porta e não faz nada, porque os nossos estudantes estão todos já na rede, nós já estamos dentro de
familiaridade com esse tipo de educação. Não vai afetar nenhum curso, eles vão continuar. Nós vamos continuar trabalhando online, sem problemas nenhum, e foi assim que aconteceu mesmo. Mas as escolas, elas vão passar por um processo de sofrimento muito grande. E nós podemos ajudar, porque se a escola tem que aprender, e nós também temos que aprender, nós vamos aprender com mais facilidade, porque nós já estamos trabalhando na educação à distância há muito tempo. Então, a gente já tem domínio de muita coisa, a gente pode ajudar as escolas. E foi isso que a gente fez, né? Aí o grupo de educadores Google trabalhou intensamente, 2020, 2021, nós fizemos muitas formações, e um trabalho assim para que as pessoas inovem realmente, não só na pandemia, não é muito para a pandemia foi uma necessidade, acelerou e tudo, mas esse processo, como eu disse, vem desde 2015 para nós, a gente já estava trabalhando com essa formação, né? E eu fiquei muito contente assim, de ver. Inclusive, essa formação, ela foi dada para professores do Estado, não sei se a senhora lembra, que os MTEs, eles usavam esses multiplicadores para chamar os professores para ajudar as escolas a aprenderem. Em 2017, eu tive aula com esses multiplicadores, né, que vieram da FURG, né, com título da FURG, não, do Polo de Santo Antônio da Patrulha. Então, eles eram multiplicadores. Então, eu era um dos professores que aproveitei todo aquele manancial, né, de conhecimento que o multiplicador passou lá no NTE de Osório, ali numa escola ali de Osório. Aí eu aprendi a mexer com isso em 2017, professora. Aí em 2017 eu já trabalhava com meus alunos com o Educar RS, e já tinha uma sala de aula para trabalhar com eles, quer dizer que para mim foi muito fácil entrar nessa lida de trabalhar com o Classroom, né? E o documentos, fazer planilhas, para usar também os formulários, tudo isso eu já fazia, né? Só que os professores eram muito resistentes. Primeiro, tinha que colocar todos os e-mails para os alunos. Os e-mails já estavam prontos, só tinha que os alunos acessar. O professor não queria muito usar o e-mail. Então, realmente foi complicado essa parte aí. Mas em 2020 foi obrigatório, né? Mas graças a vocês, né? Nessa atitude que vocês tomaram com relação a usar, né, os aplicativos do Google, né? E da sala de aula virtual, né? E a gente precisa facilitar a nossa vida de professor, né? E quando as pessoas entenderem que usar as tecnologias é facilitar o trabalho do professor, as coisas têm que ser natural. Vai ter que ser tão natural pegar um computador e fazer uma pesquisa sobre uma determinada temática, quanto pegar uma caneta para escrever, né? E isso tem que ser normal, natural, né? A semana acadêmica do Polo SAP, né? Eu acho, eu já coloquei, eu já tive o meu trabalho impresso em livro em 2014, eu e o Andros, eu e o Andros quase que andamos juntos, assim, em termos de publicação, né? E ele fez uma publicação com uma formação que ele teve com as TICs, e eu com as videoaulas que eu trabalhei junto com a especialização em matemática. E a gente teve o nome, o meu primeiro livro, né? Onde apareceu ali o meu texto. Eu fiquei emocionadíssimo, né? De ter aquela publicação. Nós nem estávamos em pandemia, tu já estava trabalhando com videoaula, lembra? Exatamente. Desde 2009 eu trabalho com videoaula, né? Fantástico, né? E como é que foi essa ideia da semana acadêmica, né? Assim, ó, nós, como ofertamos várias graduações, a gente tem um compromisso de criar oportunidades para os alunos cumprir as atividades complementares, as horas complementares dos cursos de graduação. Então, nós temos vários cursos de graduação. E
é necessário fazer alguns eventos e proporcionar para os alunos escreverem, para poder cumprir essa carga horária, que é uma carga horária bem pesada para os alunos das horas complementares, tá? Então, a semana acadêmica, ela vem com esse foco, assim, ó, ofertar antes da semana acadêmica um curso de escrita para os alunos aprenderem ou revisar ou se estimular, ter um grupo uma professora que seja âncora, alguém que eu possa mostrar, ela dizer arruma, melhora, né? Então, tem um curso antes, os alunos se inscrevem, fazem os seus artigos e apresentam na semana acadêmica. Então, a gente tem um momento da semana acadêmica em que os alunos apresentam os seus artigos que foram aprovados daí por uma banca para apresentar, né? Para ir para o livro. E depois, esses artigos que foram apresentados na semana acadêmica, eles vão para um livro escrito. E aí a gente tem vários livros, né? Da semana acadêmica. Tu estás em um deles, né? Hoje a gente tem que pensar num livro, um e-book, né? Porque... Sim. Mas o livro físico, ele tem um impacto muito bom, né? Muito grande. Ótimo, né? Nós temos vários livros publicados, tá? Não é só da semana acadêmica. A gente tem um da história da UAB no Rio Grande do Sul, com a participação de vários polos. Nós temos das histórias de vida dos nossos alunos da educação à distância, que lá em 2007 passaram por aquele momento de não ter computador, não ter internet, ter que aprender. Sabe, tem tanta história bacana. Só para lembrar, assim, para me emocionar também, porque eu me emociono muito com isso. Nós tivemos alunos que estavam na roça e outros nas fábricas de sapato. E eles tinham os dedos tão duros que não dava no teclado, sabe? Assim, não conseguia no teclado. Porque trabalhavam com a enxada o dia inteiro. E aí não se tem essa agilidade com a mão, né? E a gente pensava assim, esse aí eu acho que não vai dar, não vai conseguir, né? Mas a pessoa lia, a pessoa se esforçava, a pessoa estudava, né? E a dificuldade era realmente a questão física, né? E foi indo, e as pessoas começaram a se familiarizar, e iam para o polo com o seu computador, e aí os outros diziam assim, mas por que tu vem para cá, rapaz? Tu já tem teu computador, tem a tua internet em casa, por que tu vem para cá? Eu venho porque aqui eu me sinto mais seguro. Se eu fizer qualquer coisinha, tem alguém para me ajudar, né? E eu lembro de um aluno que esse das mãos durinhas, que o irmão dele morava em São Paulo e mandou um computador para ele. Ele chegou no polo com o computador dentro do pacote para abrir lá, né, o computador. Então são tantas histórias assim tão bonitas, né? Pessoas que saíram da fábrica de sapato e apostaram no trabalho na área do seu curso e que hoje são lideranças aí na comunidade. Então, tem tanta história bonita, e nós temos um livro que conta um pouco dessas histórias, tá? Nós temos um livro que conta a história do polo, né? E tem aí também fala de 80 alunos que falam um pouquinho sobre como é que eles se sentem lá. E tem um livro do Projeto dos Idosos, tem vários livros, e aí vai. Não, mas tu vê, eu não sabia desses outros livros, né? Eu achei que era só da semana acadêmica. Eu achei que tinha sempre um livro depois da semana acadêmica com todos os artigos que foram colocados, né, na semana acadêmica, né? Que legal. Esse aí das histórias eu gostaria de participar, né? Que eu tenho muitas histórias, né? A partir da minha vivência, daquilo que eu fiz, né? Porque, professora, eu era motorista de ônibus, né? Aqui em Tramandaí. E hoje é mestre em física. É isso que as pessoas precisam entender, sabe? As pessoas precisam entender que antes era muito difícil um cidadão fazer uma universidade.
É porque era muito caro e tinha que ter uma família que bancasse morar em outra cidade, ou pagar passagem, ou trabalhar somente para pagar a sua prestação da universidade. Como muita gente abriu mão de tudo na sua vida para poder pagar a faculdade. Agora, hoje, tem muitas ofertas públicas, né? Tem a URGS aqui em Tramandaí, tem a UERGS, tem a FURG Santo Antônio, e tem em várias outras cidades, outras universidades públicas, e que os processos seletivos são muito democráticos. Olha, o Enem, faz o teu Enem, depois tu escolhe. Aí as pessoas não fazem o Enem. Aí tu tem era o curso do meu sonho da minha vida, mas faz o Enem. Tu precisa te preparar para depois disputar uma vaga. Se não tem, né? Não usa o teu Enem, mas faz o Enem para te poder realizar o teu sonho, né? Então, sabe, desde dessa fase assim, ó, de aproveitar, fazer o Enem para entrar, para ter chance, né? Para se realizar, eu já digo assim, ó, nem é uma questão de ser uma pessoa melhor. Não é possível que a trajetória de vida nossa, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai ampliando a nossa consciência, né? E vai enxergando as coisas e vai vendo outras perspectivas, né? É possível. Né? É verdade. Pode falar, João. Eu quero fazer as minhas inserções de sempre, né, Serginho? Eu te interrompo, desculpa. Não, mas eu confesso que eu me emociono muito fácil quando se trata de fazer essa ligação da academia ou da escola com a comunidade, e quando a senhora me fala e fala para o nosso público sobre a história de vida dessa pessoa que trabalhava no campo, que tinha sua dificuldade, tinha os dedos duros, e mesmo assim disse, não, eu vou estudar, eu vou aprender. Mais uma vez salienta, né, que a educação pública de nível superior, ela tem esse propósito, que é de trazer aquela pessoa que ela não ia normalmente ingressar numa instituição privada, muitas vezes por uma questão até mesmo financeira, mas ali ela pode pensar e pode ter esse sonho de dizer o seguinte, eu vou me tornar uma outra pessoa. E quando a senhora fala da qualificação, como a educação de nível superior e a educação pública, e eu vou dizer a educação pública de nível superior, principalmente, que tem tantas pessoas competentes. A gente vê o Serginho aqui na live, eu sou amigo do Serginho desde o tempo que ele era motorista, e eu vejo o crescimento, não só intelectual dele, mas o crescimento, a pessoa que ele se tornou, o ser social que ele se tornou, a responsabilidade que ele passou a carregar nos ombros, e essa é a responsabilidade que a nossa instituição de nível superior, as nossas instituições públicas trazem para o aluno, além da bagagem do conhecimento que ele obrigatoriamente vai adquirir. Então, é fantástico. É de uma sensibilidade muito grande da parte da senhora de citar tudo isso, né? E vai muito com o que eu e o Serginho vivemos como pessoas, como cidadãos, e como educadores. A gente vem de uma camada social mais empobrecida e consegue ver na educação um instrumento revolucionário, um instrumento de mudança. E quando a senhora vem e dá esses exemplos, é realmente isso. Olha, como a pessoa que pensava que ia passar a vida inteira ou estava lá naquele ciclo de hiperexploração do trabalho dentro de uma fábrica, entra na instituição de ensino superior pública, se forma, aprende, muda a forma de ver a realidade e transforma a realidade também em torno dela, né? É muito, muito gratificante ouvir esses exemplos da senhora e ouvir a importância que essas instituições têm na nossa região e para a nossa sociedade, né? Eu sou mais um cara que fica filosofando aqui enquanto o Serginho faz um monte de perguntas, né? Mas eu não posso me furtar de comentar isso, né? Mas eu gostei muito da tua fala, porque me lembrou muitas outras coisas, sabe? Eu lembrei agora também desse agricultor, quando ele vai para a universidade. Ele não precisa deixar de ser agricultor, mas ele vai qualificar o trabalho dele, ele vai pensar
esse produto que eu tenho, eu posso comercializar numa feira, eu posso qualificar, transformar esse minha modo de plantio, eu posso melhorar meu plantio agregando valor, né, ao meu produto, e isso aconteceu com muitas pessoas lá, aqui em Santo Antônio, e não só de Santo Antônio, da nossa região, tem alunos de Maquiné, que você sabe que tem toda uma produção de orgânicos e tudo naquela região, e eles estão lá com a gente também, né? Então, sabe assim, ó, não é ver até mesmo o agricultor, quando ele passa pela universidade, como ele agrega valor ao seu próprio trabalho, né? E nós tivemos agricultores que participaram do projeto de intercâmbio na França e que foram na França visitar outros agricultores que também têm essa parte dos circuitos curtos, que também produzem e que também trabalham e comercializam o seu produto, né? Então, eles foram lá se inspirar e voltaram, e aí criaram associações, montaram feira, né? Então, a gente tem tudo isso a partir de um projeto dentro do polo universitário, né? Verdade. Professora, eu tenho aqui mais umas 3 perguntas para fazer. A gente já está quase no final da live, porque a gente tem feito sempre 1 hora de live. Já passou 1 hora? Impressionante, eu fiquei em pasmo, né? Porque, olha, quando eu olhei o relógio já era 1 hora de live, quase 1 hora de live. 3 perguntas, né? Uma, eu queria muito saber como foi, né, idealizado aquelas formações do ano passado, que foram tão bem organizadas, né? Depois a gente teve uma igual, só que feita pelo governo do estado, e essa feita pela coordenadoria foi toda ela organizada aí pelo Polo SAP, né? E tem alguma curiosidade para contar para a gente como é que foi e tal? Porque eu me lembro que tinha gente para tirar dúvidas, eu acho que eram alunos, eu não sei como é que funcionou, e também passamos por todos aquelas aulas, né, que o governo do estado faz, nós fizemos também pela coordenadoria aqui, né, durante uma semana. Tem alguma curiosidade para contar sobre como é que foi e tal? Olha, o Fabrício, ele também foi tutor lá no Polo. O Fabrício foi tutor do curso de aplicações para a web, e ele foi um excelente tutor. E nós temos uma relação assim de muito respeito, porque ele é uma pessoa maravilhosa, né? Ele foi assim um excelente tutor num curso muito difícil na área da informática. E ele, quando ele assumiu a coordenadoria, ele disse, vamos fazer uns trabalhos juntos, vamos ser parceiros. Não, sem problema. E quando ele contatou que estava implantando o Classroom, nós já tínhamos essa experiência, e aí, de imediato, a gente já começou a trabalhar. Não vamos esperar que já vamos iniciar. E aí ele nos abriu as portas ali, pediu a parceria, né? E eu tinha um grupo com 30 pessoas que já estavam trabalhando na formação de professores, e nós nos organizamos. Olha, para atender uma demanda assim tão grande, nós vamos usar a nossa rede. A nossa rede de grupo de educadores Google, ela envolve todo o Brasil. Então, nós trouxemos algumas pessoas de outros estados para fazerem as falas. Sim, eu me lembro. E todas as pessoas do grupo de educadores Google daqui fizeram as monitorias, né? Então, a gente tinha 12 grupos de monitoria para atender, para ajudar os professores. E aí a gente foi aperfeiçoando esse processo. Em outras formações, a gente já trabalhou com oficinas, né? Então, a gente fazia as falas principais, fazia as oficinas, para que o professor pudesse aprender mesmo, né? Mas foi assim, deu quase 3.000 pessoas naquela formação, né? Foi muito bacana, né? Porque a gente também contou ali naquele momento de 2020, porque é incrível isso também, viu? 2 anos, mas parece assim que passaram muito mais, em função do que que agregou. Por exemplo, fazer uma live, fazer um meet era algo muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Lá em 2019, em março de 2020, tá? Nós estávamos trabalhando, ensinando os professores a fazer um meet.
Sim. Olha, hoje, quem é que vai ensinar alguém a fazer Meet? Está entranhado, né, no professor. Exatamente. Né? Eu chego na sala de aula já, né? Faz parte, né? Exato. Então, isso já entrou na nossa cultura, né? Então, muitas coisas vai ficando cada vez mais fácil aprender, né? Isso aí. Quanto ao caminho digital e atividade 60, como é que é? 60 mais. 60 mais, eu me esqueci do mais ali. Então, nós temos 2 projetos, além do Google, né, nós temos mais 2 projetos que a gente desenvolve permanentemente desde 2015, né? Um deles é o grupo de 60 mais. Isso foi uma demanda, a gente não buscou, a comunidade nos solicitou curso de informática, porque as pessoas que estavam com 60 anos estavam se sentindo muito jovens. E os seus filhos, morando em outros países, eles queriam se comunicar com filhos e com netos. E eles não tinham muito problema, a maioria não tem, de comprar um bom celular, um computador, mas não sabiam usar. Tá? Então, eles procuraram o Polo para essa demanda. E nós iniciamos um trabalho voluntário, que logo em seguida ele se tornou tão importante. Para vocês terem uma ideia, a primeira turma que a gente lançou, a gente pensou em atender umas 20 pessoas, tá? 2h da manhã, a polícia foi acionada porque tinha um carro na frente do Polo e veio o policial com uma baita, um equipamento lá, para ver o que estava acontecendo, porque o guarda estava desesperado, que tinha gente vigiando lá. E não era, eles estavam na fila para conseguir a vaga para entrar no grupo do curso 60 mais. Era um casal com mais de 60 anos. Então, para vocês verem, assim, esse projeto continua até hoje, nós temos 80 pessoas que trabalham. Durante a pandemia, nós continuamos atendendo eles normalmente. Hoje, eles trabalham semanalmente com as lives, eles têm o Meet semanal, a aula semanal. Eles fizeram no primeiro semestre um e-book sobre plantas medicinais, estão escrevendo agora um outro e-book sobre o município de Santo Antônio da Patrulha, fazendo pesquisa, participar da Feira do Livro. Então, um grupo que foi alfabetizado com as ferramentas Google e lá no Polo. E é um momento social para eles, sabe? Assim, é muito importante esse projeto para eles. Só dizem assim, a gente não vai embora, a gente não vai embora. E no ano passado, 2019, eles escreveram um livro das histórias de vida deles, escreveram no Google Docs, fizeram compartilhado, e depois a gente transformou no livro físico. Então, nós temos 4 exemplares que dá a história de vida dos nossos 80 alunos idosos. E é mais de 60, tem muito mais de 60. Que é outro grupo que eu acho que vocês têm que convidar para fazer uma live. Não, mas agora já está certo. Só precisamos do nome certo para ligar e conversar, né? O nome certinho o projeto é assim, a Informática Redimensionando as Relações a partir dos 60 anos de idade. Tá? Anota, João. E o outro projeto que tu falou do Caminho Digital é o seguinte, Digital. Com a pandemia, nós tivemos que ajudar os professores, né? E percebemos que muitos alunos não têm o equipamento. Então, e ainda não tem, né? Mas nós fizemos um projeto para nos cadastrar. O Polo tem uma associação que se chama Associação Polo Universitário de Santo Antônio, e nós cadastramos essa associação na Global Giving, que é uma organização internacional que capta recursos para projetos. Tá? Para a gente se inscrever lá é muito, muito difícil, mas a gente conseguiu fazer essa inscrição, conseguimos ser habilitados e recebemos um recurso em dólares, que o banco converteu, aí numa carta de crédito, converteu em reais, e nós compramos tablets e equipamentos para os alunos de uma escola municipal que não tinham. Então, a família dos alunos contemplou, assim, umas 8 crianças, a gente entregou os tablets, entregou uma cesta básica farta, bem, assim, construída por nós, sabe? Não é uma cesta básica comum, e um kit de material escolar. Então, a gente está
com esse projeto também, que é o Caminho Digital, que a gente sabe que as crianças têm que ter acesso, eles têm que ter internet, têm que ter equipamento e saber usar. O saber usar, ele vai depender da família e também da escola. E nós todos temos compromisso com isso, né? Então, a gente está aí, segunda-feira agora eu começo uma formação para as crianças do 7º e 8º ano. Eles vão ser líderes na questão das tecnologias. E vamos ver o que a gente vai construir aí com eles. Também queria dizer que nós temos aberta a inscrição para um curso técnico até terça-feira. Nós temos 100 vagas do curso técnico em administração. Olha aí. Instituto Federal do Sul Rio Grandense, campus Visconde da Graça, lá em Pelotas. Então, nós estamos oferecendo 100 vagas do curso técnico em administração. Tá? Está aberta a inscrição. Todo mundo pode fazer aí. Que beleza, é bom saber. Eu já não sabia. Entendeu? Que legal, eu vou Dá colocar para divulgar isso aí para o pessoal. Tá? Porque a distância ele vai agregando valor, né? Tem muitas pessoas, inclusive assim, advogado que faz, porque agrega valor a outro curso, né? Tem pessoas que precisam fazer parte de um grupo para fazer uma análise aí de uma empresa, então eles fazem, tem muitos advogados que fazem curso técnico de administração, contabilidade e meio ambiente, para poder participar das vistorias, né, de empresas e coisas, né? Então, eu posso convidar os meus alunos do EJA que estão se formando, né, para se inscrever, não é? Exatamente. As pessoas têm que comprovar ter o ensino médio na matrícula. Então, até terça-feira, eles podem se inscrever e depois, na matrícula, eles comprovam que tem um ensino médio, né? Tem que ter um ensino médio. Que bacana essa informação que tu está dando agora, vai ser fantástica, porque a maioria está se formando agora, né? No final do ano, de repente, ainda dá tempo de na matrícula ter o ensino médio, né? Não, mas o curso começa dia 25 de outubro. Eles têm que ter agora. Mas tem os que terminaram o ano passado, dá para divulgar, né? Continuarmos divulgando aí. Exatamente. Mas que beleza, olha, aqui a Fernanda, que está aqui nos assistindo, ela é nossa colega, ela trabalha lá no Polo. A Fernanda Barbosa, que está dando boa noite. Fernanda. O seu número, quem me deu foi a Fernanda Rodrigues, que é minha colega, professora de matemática e física, também aqui do Barão, e eu não tinha o número, eu cheguei a mandar uma mensagem pelo Face, porque eu não tinha o seu número, né, para ver se a gente conseguia fazer essa live aí. Mas eu tô, assim, muito emocionado, me emocionei durante a live, né, porque eu sou oriundo do Polo SAP, de uma das especializações que eu fiz foi por aí, né? Isso que o João falou é verdade, a gente vai num crescendo, assim, a gente vai se modificando como pessoa, e hoje eu não sou o mesmo Serginho de 10 anos atrás, né? Sou um cara completamente diferente. Dentro da escola também eu sou respeitado como professor, como alguém também das TICs, né, das tecnologias. Sou um professor referência, porque acabei me aprimorando nessa área aí, através dos NTEs, né, através dos multiplicadores que vieram do SAP, né. Então, eu fiquei muito contente, até tá falando com o João em off, né, cara, eu tô muito nervoso, porque a professora Dilce, ela me traz, assim, um rigor, assim, muito grande, assim, por ser uma pessoa que conquistou tanta coisa durante tão pouco tempo, né? Se a gente pensar em tempo, 2005 para agora, é um tempo muito pequeno e se transformou numa coisa gigantesca que é hoje o SAP lá em Santo Antônio da Patrulha, né? A UAB, né? Eu sou um cara que sou um apaixonado pela palavra UAB, porque traz uma ideia de descentralização das universidades públicas de todo o Brasil, né? Então, tu pode ter uma universidade, dizer que, olha, eu fiz uma graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz
uma graduação na Universidade de Santa Maria, eu fiz na Universidade Federal de Pelotas, né? Eu fiz no Instituto Federal, tudo através dessa descentralização das universidades, que é o AB, né? Então, eu fiquei muito contente em poder trazer a professora Dilce aqui para fazer essa entrevista com a gente. E eu agradeço muito a sua disponibilidade, né, nesse sábado aí, participar desse bate-papo com a gente, né? Olha, quem agradece sou eu. Eu agradeço a vocês a oportunidade de poder falar sobre o polo. Isso é muito importante. Poderia ser outras pessoas, né? Vocês convidaram a mim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui contando uma história que é uma história coletiva, tá? Tem muito esforço de muitas pessoas, das universidades, para podermos mudar realmente ou impactar a vida das pessoas nos nossos locais aí. E também, eu também, além de me emocionar, porque eu vou me identificando muito nesse processo da história, eu fico muito orgulhosa da tua história de vida e de ter passado lá pelo Polo, né? Os dois conhecem o Polo e isso para mim é muito importante. Eu estou falando com pessoas da casa, é assim que eu considero, tá? E para finalizar, então, a minha participação, eu vou destacar aqui, sem nenhum orgulho, mas com um sentimento assim de serviço valorizado para toda a nossa cidade, para os nossos alunos, todas as pessoas que falam com orgulho do Polo e das universidades federais, que o nosso Polo recebeu, no final de 2019, o prêmio de melhor polo do Brasil. Tá? A gente recebeu da CAPES, então isso não é pouca coisa, né? A gente teve um edital e a gente participou e fomos, então, íamos receber um prêmio, a CAPES viria até o Polo para fazer a entrega, aí foi deflagrada a pandemia e nós não tivemos a oportunidade de receber a visita física da CAPES e a entrega do prêmio, e a gente recebeu apenas à distância, né? Assim, mas somos o polo que recebeu o prêmio Melhor Polo do Brasil. Né? Que bacana. Emocionante, hein? E deve ter sido emocionante, né, professora? E é com tudo isso que tu tá falando ali, ó, que nós falamos, né? O que eu apresentei nesse edital? Apresentei os livros com os artigos dos alunos, apresentei os artigos que nós, tutores, escrevemos, participamos de evento, os projetos que são do Polo, que nós lideramos ali, local, como o Projeto 60+, ou da questão do Google, desse caminho digital, intercâmbio com a França. Então, essas coisas foram criando um diferencial, essa relação do Polo com a comunidade, foi criando um diferencial e foi pontuando que nós recebemos o prêmio. Né? Bacana. Fantástico. A gente chega a ficar sem palavras, Serginho. Imagina, né? Não. Eu vou colocar, agora, quando eu for colocar que eu sou especialista em matemática pela FURG, eu vou colocar no primeiro polo o professor Valente também tem muito orgulho dessa, porque a gente faz um trabalho com muitas coisas em parceria, né? E o professor Valente, que é o diretor do campus da FURG, com certeza ele vai falar, sabe valorizar também essa premiação, né? Professora Miriam, eu assim, agradeço a sua fala, a sua participação aí na nosso diálogo, né? E muito obrigada por estar fazendo essa referência à minha pessoa, né? Eu acredito que tu é uma pessoa muito sensível também. A Miriam, ela é a nossa audiência qualificada todas as semanas, ela não perde uma. Ela só perdeu uma live, professora Dilce, a semana passada, porque era aniversário do marido dela. Ela disse, João, não vou poder assistir. Mas eu reitero o que ela falou. Assim, a gente teve, já são, acho, 4, 5 lives falando de educação pública de nível superior aqui na região.
Semana passada a gente teve a visita do pessoal do Instituto Federal aqui, que eu tive o prazer de conhecer eles pessoalmente, fui lá convidar eles e tal. Mas eu não tinha sentido, até essa live, tamanha emoção em conversar com alguém que tem tanta responsabilidade social e com a questão da educação de nível superior. Eu estou bem emocionado com tudo que a senhora falou sobre esse processo de inclusão, porque a gente vê, simplesmente a educação, às vezes, ela é um divisor, aquele que é educado e aquele que não tem educação. E parece que essa divisão, ela faz com que as estratificações sociais, elas se tornem ainda maiores. E quando a universidade, ela abre as portas dela para a comunidade, e ela dialoga com essa comunidade, ela transforma a comunidade como um todo. Isso é fantástico. E como disse a Miriam, muito bem colocado, foi uma energia muito boa que a senhora passou para nós, e eu me sinto muito feliz. Eu sou aluno egresso da História da Facos, então a senhora vai saber do que eu estou falando, né? A professora Carmen Zeli foi minha coordenadora, e durante muito tempo a gente teve aula com ela, e eu tive uma experiência muito curta em Santo Antônio da Patrulha, fazendo um estágio, e conheci o Polo Santo Antônio por conta do Serginho, que me fez, João, tem uma especialização em Rio Grande do Sul. Eu não tenho muita predileção em história do Rio Grande do Sul, mas eu fui, eu disse, não, quero. E quando a gente chegou lá, a gente recebeu uma acolhida muito, muito única. E esse diálogo que a gente está tendo aqui é só uma prova do que vocês oferecem para quem chega na instituição. Então é fabuloso poder estar aqui dividindo esse momento com a senhora, e é muito emocionante mesmo. Eu vou parar, porque senão eu fico falando até a gente perder a nossa cota mensal, né? Eu peço desculpas para vocês, porque também falo demais, e aí acabamos empolgados, né? Foi muito boa essa nossa live, Serginho. Olha, muito obrigado, Serginho. Muito obrigado, professora Dilce. E a todo mundo que esteve aí na live acompanhou. Não, eu tenho muita sorte, né? E ela ter respondido o meu pedido, né? Não, imagina, jamais deixaria de responder, não. E nós do Litoral temos muita sorte de termos pessoas como a professora Dilce, como a professora Dolores da UERGS, todo esse pessoal que prontamente nos respondeu, sabe? Isso é muito bom para a gente que começou há muito pouco tempo, e nosso objetivo inicial nem era estar trabalhando justamente com a questão do ensino superior, e veio esse estalo, e olha só, todo mundo respondeu, e todo mundo que participa do chat aqui, termina o chat, vem no meu WhatsApp, vem no meu Instagram e diz assim, João, e assim, o que a gente pode fazer? Que bacana, vocês estão divulgando tal curso, sabe? Nem sabia que existia. Então, é formidável, formidável. Vocês acabam fazendo um trabalho social também, né? Divulgando os cursos que estão aí de forma gratuita para todas as pessoas, né? Então, muito obrigada. Muito obrigado, professora. Alguma colocação final, Serginho? Do mestre dos magos. Muito obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite e a gente se fala na semana que vem. Sem spoiler da próxima live. Obrigada. Obrigado.